Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos estar estudando sobre as coberturas do tabernáculo. Mas antes de nós iniciarmos esse estudo, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like aqui para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por último, ficar até o fim, aonde eu estarei orando por você, abençoando você e sua família. Então, vamos lá! Na nossa aula de hoje, nós vamos estar estudando a tenda da congregação propriamente dita. Então, nós já estudamos o átrio externo, já estudamos a cortina, assim, a parede de cortinas de linho fino que delimitam o átrio. Nós estudamos a porta do tabernáculo, já estudamos o altar de bronze e a bacia de bronze. Agora, nós vamos estar estudando a tenda propriamente dita. Então, a partir dessa aula, nós vamos estar estudando essa tenda, essa barraca, e vamos ver quais as lições preciosas que Deus tem para mim e para a sua vida. Na aula de hoje, nós vamos estar estudando as coberturas da tenda principal, as coberturas do tabernáculo propriamente dito. Então, mais uma vez, como o tabernáculo é uma fotografia, nós estamos considerando o tabernáculo como uma fotografia autenticada do nosso Senhor Jesus Cristo, então provavelmente a tenda propriamente dita, ela tem um significado específico ligado ao corpo de Cristo. Então, observe um pouquinho, algo bastante interessante, que a altura da tenda, nós vamos ver no texto, ela era aproximadamente 4,5 metros. Aqui 4,5 metros, aqui considerando um côvado de 45 centímetros, portanto, era bem mais alto que a cerca em volta do pátio e podia ser visto de qualquer ponto do acampamento. Então, observe que por essa figura, embora seja uma figura aproximada, então observe que parece o formato de uma montanha de areia. Então, mesmo de longe, não dava para ver algo belo, algo diferente, algo notável. Parece que essa tenda, essa cobertura externa, parecia um tipo de uma camuflagem, escondendo o tesouro, a riqueza do tabernáculo. Parece que de longe, tirando as cortinas de linho fino que delimitavam o átrio do tabernáculo, nós vemos que o topo da tenda parecia mais um monte de areia, uma montanha de areia, ou seja, camuflando o tabernáculo no deserto. Da mesma forma, são os valores de Deus aqui no mundo. Uma pessoa que não é movida pelo Espírito Santo, que não foi alcançada pelo Espírito Santo, que não tem a revelação do Espírito Santo, ela não pode ver as verdades espirituais do Senhor. Muitas vezes a pessoa pode ler a Bíblia, a pessoa pode até fazer um curso de teologia, mas ela não vai conhecer as riquezas do Senhor, ela não vai conhecer os mistérios da presença de Deus. Somente aquele que tem a presença de Deus, que tem a revelação de Deus, é que pode ver os mistérios. Muitas vezes, aos olhos humanos, a vida cristã parece algo sem brilho, como o tabernáculo, olhado lá de fora, era algo sem brilho, parecia uma montanha de areia, parecia algo que se escondia nas areias do deserto. Mas havia um significado espiritual, havia mistérios ocultos ali no tabernáculo, que somente aqueles que estavam cheios da presença de Deus, que possuíam a revelação do Senhor,
que possuíam a companhia e intimidade com Deus poderiam descobrir. Então nós vamos tentar adentrar pelas portas do tabernáculo e vamos ver quais os segredos que a tenda propriamente dita tem para nos ensinar. Amém? Olha só, descobrindo, por exemplo, tirando a tenda, essa cobertura principal, cobertura externa, nós vamos ver que existem outras coberturas. Aqui nós estamos descortinando a tenda da congregação. Então observe que tem várias coberturas. Essa mais escura por fora, que se assemelha à cor do deserto, uma vermelha, uma branca e uma multicolorida. Vamos ver qual o significado dessas coberturas, de cada uma dessas coberturas e o que Deus tem para nos ensinar através delas. Vamos ver o que a palavra de Deus diz no livro de Êxodo, capítulo 26, do verso 14 ao verso 30. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Farás também de madeira de acácia as tábuas para o tabernáculo, as quais serão colocadas verticalmente. Cada uma das tábuas terá 10 côvados de comprimento e côvado e meio de largura. Então aqui eu falei aquela hora da altura do tabernáculo, então da tenda principal, 4,5 metros. Então, como a altura das tábuas que sustentavam aquelas coberturas era de 10 côvados, e um côvado, nós estamos considerando nesse momento a distância 45 centímetros, a distância entre o cotovelo até o dedo médio da nossa mão. Então, por isso que eu disse que a altura da tenda deveria ser de 4,5 metros. Cada tábua terá 2 encaixes, travados um com o outro. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. No preparar as tábuas para o tabernáculo, farás 20 delas para o sul. Farás também 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas. 2 bases debaixo de uma tábua para os seus 2 encaixes e 2 bases debaixo de outra tábua para os seus encaixes. Também haverá 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, para o lado norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. Ao lado posterior do tabernáculo, para o ocidente, farás 6 tábuas. Farás também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, na parte posterior, as quais por baixo estarão separadas, mas em cima se ajustarão à primeira argola. Assim se fará com as 2 tábuas, serão 2 para cada um dos 2 cantos. Assim serão as 8 tábuas, com as suas bases de prata, 16 bases, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 debaixo de outra tábua. Para as travessas de madeira de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e 5 para as tábuas do tabernáculo ao lado posterior que olha para o ocidente. A travessa do meio passará ao meio das tábuas, de uma extremidade à outra. Cobrirás de ouro as tábuas e de ouro farás as suas argolas, pelas quais hão de passar as travessas, e cobrirás também de ouro as travessas. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então aqui nós observamos uma coisa muito interessante. Se a gente for ler a Bíblia, começando por esse texto, então muitas vezes a gente vai até desistir de ler a Bíblia, porque parece uma leitura que não contribui em nada para o nosso crescimento espiritual. É um texto muito técnico, cheio de medidas, cheio de orientações, de regras específicas para um projeto arquitetônico. Então nós não vemos aparentemente nenhum caráter espiritual. Mas como eu disse numa das aulas anteriores, Deus não colocaria
uma descrição tão precisa do tabernáculo se não houvesse um significado espiritual, uma lição espiritual para cada um de nós. Então, o livro de Êxodo, do capítulo 25 até o capítulo 40, tirando dois capítulos aproximadamente, nós vamos ver que esses capítulos falam a respeito da construção do tabernáculo, nos seus mínimos detalhes. E aqui no verso 30 nós vemos: levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus deu a planta exata do tabernáculo para Moisés. Então Deus deu a planta exata. E Deus disse que ele deveria levantar o tabernáculo segundo o modelo que foi mostrado no monte. Não podia acrescentar nem diminuir nada. Tinha que ser idêntico àquilo que Deus havia mostrado. Então aqui nós vemos um significado espiritual no tabernáculo. Ou seja, Deus queria que a planta do seu tabernáculo fosse seguida à risca, porque ela apontava para o seu filho, ela mostrava lições espirituais relativas ao seu filho Jesus. Era um tipo de Jesus. Então, por isso é importante nós observarmos o verso 30. Levantarás o tabernáculo segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, isso é algo muito preciso. E como nós estamos afirmando que o tabernáculo é uma fotografia autenticada do Senhor Jesus Cristo, então vamos tentar buscar relações entre o tabernáculo e a figura de Jesus aqui nas coberturas e nas tábuas. Só que na aula de hoje vamos nos ater apenas às coberturas do tabernáculo. E na próxima aula vamos estar estudando as tábuas, certo? Então olha só, a tenda da congregação é uma foto do corpo de Cristo. Vamos ver por que podemos considerar a tenda da congregação, ou seja, a tenda propriamente dita, como uma foto do corpo de Cristo. A primeira cobertura, olha só, a cobertura externa que escondia toda a tenda, a cobertura que ficava de fora, ela era de pele de animais marinhos. Olha o que diz Êxodo 35, 23. E todo homem possuidor de estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho e peles de animais marinhos os trazia. Olha que maravilha, olha que grande, olha o caráter maravilhoso. Então a tenda de fora, assim, a cobertura de fora, perdoe, a tenda não, a cobertura de fora, a cobertura externa era feita de pele de animais marinhos. Então as peles utilizadas eram muito usadas no Egito pela sua qualidade térmica. Uma tenda coberta com esse material era capaz de manter uma temperatura agradável e constante. Imagina no deserto, um lugar super quente durante o dia. Imagine como que deveria ser quente ficar dentro da tenda principal do tabernáculo. Como deveria ser difícil. Agora, considerando que essa cobertura externa tivesse um caráter térmico, ou seja, se ela tornasse a temperatura agradável dentro da tenda e constante, então seria possível ficar dentro do tabernáculo servindo. Os sacerdotes tinham que entrar no tabernáculo e servir aqui dentro da tenda diariamente. Então podemos conjecturar uma função dessa tenda externa, dessa cobertura externa, afirmando ou pensando que ela era empregada para poder manter a temperatura agradável e constante dentro da tenda principal. A tradução revista e corrigida da versão da Bíblia em português traduz a pele usada como cobertura final da tenda por texugo. Então, olha que interessante.
aqui surge uma primeira dificuldade, pois esse mamífero, ele é um animal nativo, não é um animal nativo daquela região. Alguns estudiosos acreditam que o referido animal marinho seja o dugão, pertencente à família do peixe-boi, cujo habitat seria as margens do Mar Vermelho. Historicamente, isso nem parece ser tão hipotético, pois a pele do dugão era usada pelos beduínos para a confecção dos calçados. Além disso, a cor dessa cobertura assemelhava-se à tonalidade do deserto, de maneira que servia como um excelente camuflagem. Então, olha só que interessante. Como eu havia dito, olhando a tenda do lado de fora, então parecia que a tenda principal era uma montanha de areia. Então, essa tenda, essa cobertura externa de peles de animais marinhos, ela servia como uma camuflagem, ela escondia o tabernáculo ali no deserto. A cerca externa do pátio tinha 2 metros, aproximadamente 2,5 metros de altura. Então, essa é considerando aqui meio metro para facilitar nossas contas. Então, a tenda externa, formada pelas cortinas brancas, elas tinham aproximadamente 2,5 metros de altura. Aqui, se eu considerar meio metro, considerando agora meio metro o côvado, então aqui nós teríamos 5 metros de altura a tenda principal. Então, essa tenda principal, o tabernáculo, o santuário propriamente dito, seria muito difícil a gente ficar escondido ali no deserto. Mas, por causa dessa cobertura externa que se assemelhava à cor do deserto, das areias do deserto, então a tenda central ficava escondida. Olha que maravilha! Então a tenda, a cobertura de peles de animais marinhos, ela escondia a tenda principal, escondia o santuário de Deus ali nas areias do deserto. Que maravilha! Então, isso nos faz lembrar a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele veio aqui no mundo, pela primeira vez, ele não veio belo, atrativo, ele não veio como um rei montado num cavalo branco, ele não veio para libertar a Israel dos romanos, ele veio humilde, ele veio simples. A Bíblia fala que as pessoas elas não viam nada de diferente em Jesus. Era um homem comum, era o filho do carpinteiro, não viu a glória de Deus ali, em Jesus. Mas as pessoas que estavam ali junto com Jesus, os discípulos de Jesus, conseguiam compreender que ele de fato era Deus. Enquanto muitos diziam que Jesus era apenas o filho do carpinteiro, que era um homem comum, alguns diziam que ele era endemoniado, possesso por espíritos malignos. Outros diziam que Jesus era um beberrão, era um glutão, bebedor de vinho. Então, aqueles que estavam junto com Jesus percebiam que ele era Deus. O apóstolo Pedro, quando realizou aquela pesca milagrosa, ele ajoelhou-se diante de Jesus e disse que Jesus era Deus. Simão Pedro reconheceu a divindade do Senhor Jesus. Então o mundo não consegue ver a glória de Deus, porque ela está nesse mundo, ela está camuflada, está escondida, assim como o tabernáculo estava coberto pelas peles de animais marinhos. Então, neste mundo, a glória de Deus está encoberta. Somente aqueles que têm fé em Jesus, aqueles que se arrependeram, podem ver as riquezas do Senhor, a glória de Deus. Que maravilha! Louvado seja Deus, toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. E agora a segunda cobertura. Então, a primeira cobertura, a cobertura externa, era uma cobertura feita de peles de animais marinhos. A segunda cobertura era uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho.
Só o vermelho nos faz lembrar do sangue de Jesus. Olha que maravilha! E peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas e madeira de acácia. Então, que nós vemos as peles, pele de carneiro tingida de vermelho. Então, essa pele, ela não poderia ser vista por olhares indiscretos, mas estava ali para simbolizar que para entrar no tabernáculo era preciso haver derramamento de sangue. Ou seja, nós só podemos ser aceitos por Deus se nós reconhecermos o nosso pecado, reconhecermos que nós somos pecadores, merecedores do juízo divino. E aí, humildes, humilhados, contritos, receberam o resgate de Cristo. E esse resgate foi pago por um preço de sangue. Jesus derramou o seu precioso sangue para que nós pudéssemos ter acesso até Deus. Para que nós possamos entrar no céu, foi necessário o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo. E isso o mundo não pode ver. O mundo não compreende o porquê Jesus ter dado a sua vida por nós. Muitos acreditam que Jesus era um louco, ou que Jesus morreu como um condenado comum, como um criminoso comum. Mas Jesus veio a este mundo para derramar o seu precioso sangue, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo 26:14. Também farás de peles de carneiro, tintas de vermelho, uma coberta para a tenda e outra coberta de peles finas. Hebreus 9:22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, sem o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo, a salvação não poderia ser possível. Jamais poderíamos entrar na presença de Deus se não fosse pelo derramamento do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E somente aqueles que se humilham diante do Senhor, somente aqueles que são iluminados pelo Espírito Santo é que podem compreender o valor e o poder do sangue do nosso Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. A terceira cobertura, então a primeira cobertura externa, era uma cobertura feita de peles de animais marinhos. Servia como uma camuflagem, escondia o santuário de Deus dos olhares indiscretos das demais pessoas. As pessoas que estavam lá de fora não conseguiam ver. Funcionava como uma camuflagem, parecia uma montanha de areia, se escondia ali no deserto. Mas por baixo dessa primeira cobertura havia a cobertura vermelha, de peles de carneiro tingidas de vermelho, representando o sangue do Senhor Jesus Cristo, que torna possível nós entrarmos na presença de Deus. Mas abaixo dessa coberta vermelha havia uma outra coberta feita de pelos de cabra branca. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Êxodo 36:14-18. Fizeram também de pelos de cabra cortinas para servirem de tenda sobre o tabernáculo. Fizeram 11 cortinas. O comprimento de cada cortina era de 30 côvados e a largura de 4 côvados. As 11 cortinas eram de igual medida. Ajuntaram à parte 5 cortinas entre si e de igual modo as 6 restantes. E fizeram 50 laçadas na orla da cortina, que estava na extremidade do primeiro agrupamento. Fizeram também 50 colchetes de bronze para ajustar a tenda, para que viesse a ser um todo. Aleluia! O branco nas Escrituras fala de pureza, fala de santidade. Com os pelos das cabras que foram ofertados, teceram 11 partes iguais de um tecido, medindo 13 metros e 30 centímetros aproximadamente de comprimento, por 1,80 m de largura, as quais foram costuradas umas às outras, formando 2 lonas.
uma com 5 tiras e outra com 6. A peça maior cobriu o lugar santo e a menor cobriu o lugar santíssimo. Então, lembrando que no santuário, propriamente dito, havia 2 partes, 2 compartimentos. O primeiro compartimento, o lugar santo, e o segundo compartimento, o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. As 2 partes eram unidas por 5 prendedores de bronze. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, olha só, voltando aqui na figurinha, nós vemos aqui essas coberturas, essa cobertura branca, apontando, feito de pelos de cabra branca, representando a santidade. Então, não adianta apenas nós crermos no poder do sangue de Jesus. É necessário que, uma vez salvos pelo Senhor Jesus, uma vez justificados pelo poder do sangue de Jesus, é necessário que nós passemos a ter uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor. E o que significa santidade? O que significa santo? A palavra santo não quer dizer sem pecado. A palavra santo quer dizer separado. Ou seja, nós fomos salvos por Jesus, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus e fomos comprados para termos uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida separada do pecado. Hoje nós, uma vez salvos por Jesus, nós não podemos viver amarrados no pecado, nós não podemos estar satisfazendo os nossos desejos pecaminosos. É necessário fugirmos da aparência do mal, é necessário fugirmos do pecado, é necessário buscar as coisas que agradam a Deus. É claro que nesse mundo existem muitas tentações, existem muitas lutas. O apóstolo Paulo fala que há uma luta entre a velha natureza, que é a natureza que nós herdamos de Adão, a natureza pecaminosa, e a nova natureza que nós conseguimos com Cristo. Ou seja, o velho homem lutando contra o novo homem. São 2 lutas. O apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Há uma luta, há uma guerra entre fazer a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus. Aqui eu quero abrir um parênteses para dizer o seguinte: nós não somos salvos por fazer boas obras, mas uma vez, ou seja, as obras não podem nos salvar, mas no momento que nós somos salvos, no momento que nós aceitamos o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas, que nós somos perdoados pelo Senhor Jesus Cristo, nós passamos a fazer boas obras, não para comprar a salvação, mas porque já somos salvos. Nós fazemos o bem porque amamos a Deus. Eu vou ajudar uma pessoa, eu vou ajudar o meu próximo, eu vou fazer o bem não para comprar um lugar no céu, mas porque eu já estou no céu, eu amo a Deus e quero fazer as coisas que agradam a Deus. Então, Efésios 2, do 8 ao 10, nos mostra claramente. Porque pela graça nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então nós somos criados para fazer o bem, nós somos criados para agradar a Deus. Então é incompatível uma pessoa que crê no sangue de Jesus, que se diz salva, mas que sente prazer em praticar o pecado. Nós até podemos pecar, mas quando nós pecamos, nós entristecemos, pedimos perdão a Deus e lutamos para a gente não cometer aquele mesmo pecado de novo. Mas o que não pode acontecer é eu querer servir a Deus, mas ter prazer no pecado e continuar pecando como se isso não fosse problema nenhum. Então, a vida cristã nos chama a santidade. A vida cristã é uma vida de santidade. E por fim, a última cobertura, então a primeira cobertura era a cobertura de peles de animais marinhos, que escondia a tenda principal dos olhares das demais pessoas, ou seja, servia como uma camuflagem. A segunda cobertura, uma cobertura vermelha, apontando para o sangue de Jesus. A terceira cobertura, uma cobertura branca, nos chamando para a santidade. E por fim, uma cobertura multicolorida. Olha que maravilha!
4 cores intercaladas e querubins bordados em ouro. É claro, mais uma vez, essa aqui é apenas uma representação que eu tirei, por exemplo, da internet. Mas aqui nós vemos que era uma cortina, por exemplo, a cobertura, a quarta cobertura, ela era multicolorida e tinha querubins bordados em ouro. Olha que maravilha! Foram confeccionadas 2 peças. Uma lona maior cobriu o santo lugar e outra menor cobriu o santíssimo lugar. Ou seja, então tinha uma lona cobrindo o santo lugar, aonde os sacerdotes podiam entrar todos os dias, e uma lona menor cobrindo o Santo dos Santos, aonde somente o sumo sacerdote poderia entrar uma vez no ano, no dia de expiação, para poder ministrar diante do Senhor. Entre as 2 peças, então entre essa lona maior e essa lona menor, foram fixadas 50 argolas de ouro. As lonas elas foram tecidas com as 4 cores intercaladas: o vermelho arroxeado, que aponta para o sangue de Jesus, o vermelho arroxeado, que aponta para a realeza de Jesus, o púrpura, como nós vimos numa aula anterior sobre as ofertas, o vermelho, que aponta para o preço, para o sangue de Jesus, para o preço que Jesus pagou para que pudéssemos ter a vida eterna, o azul e o branco, santidade. O azul, pureza, aponta também para Jesus como um homem perfeito. E o azul, que quando a gente olha, pensa no azul, a gente lembra do azul celeste, do céu. O céu é azul. Então o céu apontando, é o azul celeste apontando para a divindade de Jesus. E entre cada cor havia um fio dourado. Louvado seja Deus, né? Que visão maravilhosa os sacerdotes tinham quando olhavam para o teto do tabernáculo. No lado de dentro, na parte que servia como teto da tenda, foram bordadas figuras de querubins em fios de ouro. A palavra querubim em si significa agarrado, segurado. Que maravilha, que visão esplêndida os sacerdotes tinham quando iam servir dentro do santuário. Parecia que eles estavam num pedacinho dos céus. E de fato eles estavam ali no céu, louvando a Deus, honrando a Deus, servindo a Deus. Isso nos chama atenção para o fato de que nós só podemos ver a glória de Deus, contemplar a glória de Deus, quando nós estamos servindo. E servindo de uma maneira santa, de uma maneira correta. Lembrem que antes dos sacerdotes entrarem dentro do santuário, eles tinham que lavar as suas mãos e os seus pés na bacia de bronze, como nós vimos no estudo passado. Então, eles deviam se purificar, se preparar para ver a glória de Deus. Josué, no capítulo 3, verso 5, fala: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Para vermos as maravilhas de Deus, para nós vermos os milagres do Senhor, a glória de Deus, é necessário nós nos santificarmos, nós nos prepararmos, nós nos lavarmos, nós abandonarmos o nosso pecado, nós nos purificarmos e servirmos a Deus com alegria, com a motivação santa. Não para ser visto pelas pessoas, não para poder levantar impérios, para ser admirados pelos homens, mas para servir ao Senhor. Jesus, sendo Deus, ele se humilhou como servo, ele vestiu roupas de servo e foi lavar os pés dos discípulos. Da mesma forma, nós devemos lavar os pés uns dos outros, devemos servir uns aos outros. Neste mundo nós somos chamados para servir, e como sacerdotes, só podemos ver a glória de Deus se nós estivermos servindo diante do Senhor. Então, que o Senhor Jesus possa estar nos abençoando poderosamente, que Deus possa estar nos ajudando a fazer a vontade dEle. Olha que Êxodo 26, 1 ao 6 diz: farás o tabernáculo, que terá 10 cortinas de linho retorcido, estofa azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra de artista. O comprimento de cada cortina será de 28 côvados, e a largura de 4 côvados.
todas as cortinas serão de igual medida. 5 cortinas serão ligadas umas às outras, e as outras 5 também ligadas umas às outras. Farás laçadas de estofa azul na orla da cortina extrema do primeiro agrupamento, e de igual modo farás na orla da cortina extrema do segundo agrupamento. 50 laçadas farás numa cortina, e 50 na outra cortina, no extremo do segundo agrupamento. As laçadas serão contrapostas uma à outra. Farás 50 colchetes de ouro, com as quais prenderás as cortinas uma à outra, e o tabernáculo passará a ser um todo. Louvado seja Deus! Então, cada detalhe do tabernáculo apontava para Jesus. Cada detalhe do tabernáculo, principalmente essa cortina multicolorida, apontava para a divindade de Jesus, apontava para os céus. Então os sacerdotes, quando estavam ali servindo, era como se eles estivessem no céu servindo a Deus. E da mesma forma, quando nós servimos a Deus nesse mundo, é como se estivéssemos no céu. Podemos estar passando por dificuldades, podemos estar passando lutas, mas com Jesus a nossa vida é céu. Com Jesus temos paz, com Jesus temos alegria. E que o Senhor possa estar nos abençoando poderosamente, guardando as nossas vidas e nos ajudando a servir mais e mais o seu reino. E agora eu quero fazer uma oração abençoando você e a sua família. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai. Não existe outro, ó Pai, que mereça a nossa adoração, a não ser o Senhor, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, Pai. Louvado seja o teu santo nome. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da tua glória. Não há outro como o Senhor, ó Pai. A tua palavra diz que o Senhor está sentado num alto e sublime trono. O Senhor, ó Deus, está sendo, ó Deus, adorado, ó Deus, por inúmeros anjos, ó Pai. Os anjos, ó Pai, o exército dos céus te adora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, ó Pai, está entronizado acima dos querubins. Santo, santo, santo é o Senhor. Mas, ó Deus, apesar do Senhor estar sentado, ó Deus, num alto e sublime trono, o Senhor, ó Pai, se inclina para ver, ó Pai, o que se passa na terra. O Senhor se inclina para ver, ó Deus, o que está se passando na minha vida e na vida de cada um dos teus filhos que comigo faz essa oração. O Senhor se preocupa conosco, Pai. Bendito seja o nome do Senhor, ó Pai. Não existe outro Deus além do Senhor, não existe outro como o Senhor, ó Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, eu te louvo, Pai. Porque, ó Deus, aqui na terra o Senhor disse, Pai, quando o Senhor orou, Pai, dizendo, Pai, graças te dou, Pai, porque o Senhor, ó Pai, ocultou, o Senhor escondeu, Pai, a tua glória, Pai, dos ricos, dos poderosos, dos altivos, dos orgulhosos, Pai. Mas o Senhor revelou a tua glória, Senhor Jesus, para os humildes, para os quebrantados. Ó meu Deus, neste mundo o Senhor não veio como rei na tua primeira vinda, mas o Senhor veio como um cordeiro mudo, Pai. Um cordeiro para morrer na cruz, ó Pai, para derramar seu precioso sangue, para que nós pudéssemos ter a vida eterna, Pai. O Senhor na sua segunda vinda virá como rei para julgar todas as coisas. O Senhor virá como rei para destruir os teus inimigos. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom, Pai. E porque o teu Espírito, ó Deus, traz, ó Deus, a nós, ó Pai, a revelação da tua glória. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Não existe outro que mereça a nossa adoração, a não ser o Senhor.
Perdoe, ó Deus, os nossos pecados, ó Pai. Somos pecadores, ó Pai. Mas a tua palavra diz que o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E é confiado, Deus, no poder do sangue do Senhor Jesus Cristo, Pai. É que nós entramos agora na Tua presença, Pai. É que eu entro na Tua presença para suplicar o Teu favor, ó Pai, para esse Teu filho, para essa Tua filha, que agora ora comigo, Pai. Que agora, Deus, invoca o Teu nome, Pai. Oh meu Deus, o Senhor sabe, ó Deus, as lutas que esse Teu filho, que essa Tua filha estão passando neste momento. O Senhor conhece o coração de cada um deles. Senhor Jesus, Pai, tenha misericórdia, levanta a Tua mão poderosa, Pai, alegra o coração daqueles que estão tristes, ó Pai, tira a tristeza, ó Deus, do coração deles, ó Pai, dê a eles esperança, Pai, dê a eles forças para vencer as adversidades, ó Pai, renove as suas forças, Pai, livre eles do mal, Pai. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, Pai. Levanta a Tua mão poderosa, dê vitória para esse Teu filho e para essa Tua filha, Pai, que busca o Senhor nesse momento, Pai. Eu não sei qual é o pedido de oração que eles têm, não sei qual é a queixa que eles têm, mas o Senhor sabe, Pai. Ó Deus, ouça a oração desse Teu filho e dessa Tua filha nesse momento, Pai. No nome do Senhor Jesus, levanta a Tua mão poderosa, Pai, e dê a eles vitória, Pai. Dê a eles forças para vencer as adversidades, dê a eles forças para vencer, ó Deus, as lutas, ó Pai. Senhor, segura na mão desse Teu filho e dessa Tua filha nesse momento, Pai. Dê a eles forças para vencer as dificuldades, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, dê a eles sabedoria, Pai, para tomar as decisões corretas. Derrama a Tua bênção sobre cada um deles. Cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Ó Deus, restabeleça aqueles, ó Pai, que precisam, ó Deus, da Tua restauração, Pai. Senhor Jesus, visita cada um, Pai, que busca o Senhor agora e coloca diante, ó Deus, da Tua presença, diante do Teu trono, Pai, a sua queixa, o seu pedido, Pai, a sua súplica, Pai. Abençoa cada um dos Teus filhos, pois essa oração que eu faço, confiado no nome do Senhor Jesus. Essa é a minha oração. Amém, amém e graças a Deus. Então que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal. Que o Senhor te dê dias felizes e te dê a vitória. Eu te encontro, se o Senhor for servido, na nossa próxima aula. Um grande abraço.